Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 107, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Eu disse no vídeo anterior que íamos gravar só aquele, mas eu resolvi, depois de uma melhora, eu resolvi gravar mais esse só. Depois de uma melhora, olha para você ver como são as coisas, porque às vezes as pessoas me veem aqui sorrindo, mas não sabe o que está acontecendo comigo espiritualmente. Então, como eu já disse aqui outras vezes, tem dias que os ataques estão tão fortes, mas tão fortes, que eu gravo aqui mesmo por amor a você, por amor a mim, porque nós não podemos perder a oportunidade de trabalho. Então esse amor que eu sinto pela humanidade é que me leva a gravar, que me leva a aguentar os ataques intensos deles. Porque se não fosse esse amor, eu não gravaria. Você pode me dizer assim, isso eu já disse várias vezes, você pode me dizer assim, mas se você tem esse amor, se você está gravando algo em prol da humanidade, para evangelizar a humanidade, para ajudar as pessoas, cadê a proteção divina que não te protege? Se fosse desse jeito, né, gente? Seria muito fácil, né? De mão beijada, né? Você vai ao confessionário, o padre diz para você assim, eu sou representante de Deus na terra, você está livre de todos os teus pecados. Façam as orações ali, contribua lá com a secretaria e vai embora. Aí você sai lá na porta da igreja, respira fundo, fala, graças a Deus não tem pecado nenhum mais. Eu não sou santo não, gente. Eu tenho que receber ataque de tudo quanto é lado e todos os instantes, para que eu ore, para que eu vigie, para que eu policie a minha moral, o meu caráter. Nós não é privilégio nenhum. Agora, porque eu estou aqui gravando, eu sou um privilegiado? De jeito nenhum. É uma oportunidade que está me sendo dado, onde eu estou sendo testado, para hoje ser melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje. Eu não sou privilegiado, melhor que ninguém por eu estar aqui. Vamos dizer assim, eu sou o pior que existe na face da terra, que me foi confiado essa vaga. Então, e se a espiritualidade fizer tudo por mim, e no final das contas, que mérito eu terei? Não, então o que é meu é meu. Se tiver que atacar 10 toneladas, ataca. Eu tenho que aguentar. Se fosse Jesus no meu lugar aqui, como ele agiria? Nós temos que de vez em quando fazer essa pergunta. Se Jesus encontrasse no meu lugar, como Jesus agiria? Então, antes de xingar alguém e tal, como Jesus agiria? Será que ele xingaria? Será que ele sentiria ódio, raiva, vontade de pegar o outro pro pescocinho e chacoalhar? Então é por aí. Então, mas eu já conheço algumas técnicas, sabe? Então quando eu tô péssimo, eu não tô bem, quando eu estou me segurando por dentro, eu gravo um vídeo. E digo assim, vou gravar mais um. Gravo mais um. Aí vai melhorando. É o trabalho. Então, o trabalho dignifica o ser. Eleva, muda o padrão vibratório. Está vendo só a importância da caridade? Do amor ao próximo? Aí você pode me dizer assim, mas se esse trabalho ele auxilia a humanidade, por que os ataques? Ora, mas por que os ataques? Você passa à frente de um bar, tem lá umas 15 pessoas bebendo. Você pega, pensa assim, mas que as pessoas não sentem nada. Mas por que elas não sentem nada? Porque elas já são das trevas. Agora, sai uma pessoa lá dentro do bar e fala assim, nunca mais eu bebo. Sai uma caixa de moribundo atrás daquela pessoa para poder fazer ele voltar a beber, a prostituir, a bagunçar. Ainda mais se a pessoa pensa assim, eu vou agora trabalhar para Jesus. Ai, meu Deus do céu, aí que complica tudo.
complica simbolicamente. Então, o processo obsessivo. Mas agora nós vamos gravar só mais esse mesmo. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas. É no caso os obsessores, os espíritos das trevas, os vampiros. Então eles encontram, né, na pessoa predisponente as defesas todas desguarnecidas, todas enfraquecidas. Ora, é óbvio. Então vamos pensar conforme de vez em quando aqui nós expomos. Você tem uma ferida no braço, mas por imprudência você deixa ela aberta. Daí a pouco tá cheio de mosca. Cai a ficha, você vai, lava, põe uma pomada, põe a gás e põe umas faixas. As moscas passam para lá, passam para cá e não vê mais, e não senta mais, não pousa mais ali sobre aquela ferida. É a mesma coisa nós. Então, quais são as nossas feridas? Quais são as nossas feridas? Quais as feridas que nós trazemos no nosso interior? O orgulho, a inveja, você já sabe, né? A invigilância, a irresponsabilidade, a imoralidade. E tudo isso. Então, os obsessores, os espíritos carentes, sofredores, ao se aproximar-se de nós, percebendo eles esses processos predisponentes desguarnecidos, eles atacam. Agora, aproximando-se de nós, e eles procuram os processos predisponentes e não encontram. Protegido, amparado e fortalecido, e não desguarnecido. Eles ficam por perto. É lógico que o dever da pessoa é orar, é vigiar constantemente. Se ele quiser hoje ser melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje. Então, é a oração, é a mudança de hábito, de atitude, de caráter. É a transformação íntima. Então, olha só. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Nós acabamos de dizer isso aqui só que usando outras condições. Então, olha só. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Então, o obsessor aproxima-se da pessoa. Vamos usar por esse lado. Não, vamos usar assim, ó. Um espírito sofredor, carente, ele se aproxima-se de mim e ele dá uma olhadinha, ele sente as vibrações, e naquelas vibrações ele consegue se conectar às minhas vibrações que condiz com prostituição, drogas, bebidas, maledicência, né? Então, ele se justapõe a mim. Ele se justapõe, me imantando, sugando todas as minhas energias, principalmente as minhas energias vitais, fluido vital. Depois que ele suga todas aquelas energias como um parasita, como uma simbiose, um parasita na simbiose, é assim. Depois ele se desliga de mim e vai para outra pessoa. Isso o espírito vampiro, o espírito das trevas,
os espíritos sofredores que estão por aí. O obsessor age dessa forma também, mas só que constantemente, porque ele está ligado a mim desde vidas passadas, quando eu o prejudiquei. Mas é aquilo que nós, deixamos no ar como uma interrogação. Quem é o obsessor? Quem é o obsidiado? Será que de fato o obsidiado é o obsidiado ou ele é o obsessor? Será que o obsessor é o obsessor ou ele é o obsidiado? Quem é a vítima? Pode ter certeza de uma coisa que eu vou dizer agora. Não existe vítima. Não existe vítima. Porque para existir vítima, a vítima de fato é aquela que em momento algum nunca saiu do caminho dos desígnios de Deus. Então só existe obsidiado porque existe o obsessor, só existe o obsessor porque existe o obsidiado. A fraqueza encontra-se em ambos, semelhante atrai semelhante. Agora, saber quando teve início esse processo é que nós não temos condições de saber. No nível que nós nos encontramos, o professor Eurípides Barçanufo sabe, Dr. Bezerra de Menezes sabe, André Luiz sabe, Manuel Filomeno de Miranda sabe, Jesus sabe, muitos seres desse nível sabem, mas nós não. Mas não é por isso que podemos dizer: me encontro desguarnecido de amparo e de proteção divina. Não. De jeito nenhum. Nós nos encontramos amparados. Deus é Pai. Mesmo na condição de demérito que aqui nos encontramos, Deus nunca nos desamparou. Pois, como Chico Xavier disse, que Emmanuel lhe disse, que se Deus quisesse a dor, ele não teria permitido que a anestesia fosse criada. Se Deus, se Jesus quisesse o nosso sofrimento, Jesus não teria, não teria dito-nos há 2000 anos atrás que nos enviaria um outro Consolador. E nós sabemos que a 18 de abril de 1857, Jesus retorna à Terra novamente, na forma do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse consolo, esse guardião, a doutrina dos Espíritos, é esse consolo, é esse guardião, é esse unguento, é esse medicamento que nós ingerimos para curar a nossa chaga de dentro para fora e não de fora para dentro. É o contrário que pensam muitas pessoas. A pessoa vai ao médico, faz parte também aqui, a pessoa vai ao médico com vários tipos de problemas e quer ele que o médico o cure. O médico não está aqui na Terra para curar ninguém. O médico está aqui na Terra para prescrever uma fórmula que, se através da disciplina a pessoa usar e cultivar hábitos saudáveis, a pessoa mesma pode se curar. Como lá na casa que nós trabalhamos, muitas pessoas dizem assim: nossa, mas Dr. Roberto, ele me curou disso. A gente respeita. Mas não foi o Dr. Roberto que curou a pessoa. O Dr. Roberto apenas mostrou o caminho à pessoa.
É óbvio que eles fortalecem as pessoas com as energias divinas e tudo mais, né? Reposições de energias, de medicamentos espirituais e tudo mais. Mas eles nos passam um caminho, ó. Faça isso. E a pessoa põe em prática. Porque você vai ao médico, o médico pode te prescrever o melhor remédio que existe na face da Terra. Mas se você não procura a autodisciplina através da mudança de hábito, comportamento e de atitude, nada te cura. Nem Deus nos cura dessa forma. Porque o dia que Deus nos curar, ele deixa de ser Deus. Não foi ele que nos enfermou. Você acha que foi Deus que colocou um câncer em mim? Você acha que foi Deus que colocou um Covid em mim? Que isso, gente? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é amor. Deus é imparcial. Deus é o amor incondicional. Ele não exige, não cobra, ele não pune nada. Deus não criou o mal. O mal é criação nossa. Devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, inveja e de ciúme. Então, toda vez que nós alimentamos esses sentimentos negativos contra alguém aqui na Terra, nós nos enfermamos. Agora, eu sou orgulhoso, sou egoísta, sou invejoso, sou ciumento. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Depois, esse orgulho, inveja, ciúme, avarícia, ele é cródice num câncer. É Deus que depositou aquele câncer em mim? Eu mesmo estou provando do veneno que eu lancei no meu próximo. Prova e expiação. Prova. Eu estou provando. Eu estou provando o ódio, o rancor, a mágoa, a raiva que eu lancei no meu próximo. Pobre em todo sentido financeiramente. Eu estou provando o que de mal eu fiz em vidas passadas, quando eu lá tinha poder financeiro e que eu abusei do poder que tinha. Agora nessa eu estou provando do mal que eu causei às pessoas. Então, Deus não nos desampara. Nós mesmos que fazemos por onde de viver desamparado. Nós mesmos que nos desamparamos. Então, olha só para você ver. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio. Olha que interessante. A interferência se dá por processo análogo ao que acontece no rádio. Quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência, operada por outra, né, prejudicando-lhe a transmissão. Então, observe só o que Sueli está querendo dizer aqui. É igual uma sintonia no rádio. Pois você sintoniza ali uma emissora. Aí você está lá ouvindo aquela música gostosa e tal, né? De repente, começa a chiar e entra uma outra música no lugar. Você fala assim, oh, que é isso, gente? Mudança de sintonia, mudança de vibratória, mudança vibratória. Assim acontece. Então, se nós nos encontramos interligados aos bons espíritos, é como uma frequência numa emissora. Você está em sintonia com os bons espíritos. Mas aproxima-se os espíritos sofredores e necessitados. Aí você permite que eles te influenciem se você quiser. Se você não quiser, você continua interligado àquela emissora
e desfaz-se aquela imantação. Mas acontece que aqui na Terra nós somos assim muito, né, altos e baixos. Nem sempre a gente mantém a sintonia positiva 24 horas. De vez em quando a gente dá uma escorregadinha. Não é fácil aqui. Encenar-se no palco da vida não é brincadeira. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar, até abafar quase por completo os sons emitidos pela emissora burlada. Então, depende exclusivamente do indivíduo naquele momento que recebe a interferência da emissora negativa ou da emissora positiva. Porque é necessário o discernimento, mas só consegue discernir separando o joio do trigo, que é o certo do errado, aquele que, fortalecido nos desígnios de Deus, se encontra. Porque aquele que, fora dos desígnios, se encontra, ele deixa-se levar pelas ilusões, pelo autoritarismo, pelo personalismo, onde para ele tudo está certo. Principalmente nos dias de hoje. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação. Olha só. O perseguidor, o obsessor, age persistentemente para que se efetue a ligação. Você ali mostra-se um pouco, né, resistente, mas o obsessor, o perseguidor, ele continua na batalha dele. Ele não desanima. Ele persiste até encontrar na pessoa o ponto fraco. Hora que ele encontra o ponto fraco, ele ali se justapõe. Ele ali penetra. Agora, você sabe, com todo respeito, não é desfazendo, isso é um estudo. Os obsessores, aqui na Terra, no nível que nós nos encontramos, eles não encontram obstáculo nenhum quando a questão é se justapor, quando a questão é penetrar em nós. Eles não encontram barreira. Por que eles não encontram barreira? Porque nós somos, vamos usar esse termo, o processo predisponente no nosso eu encontra-se em milhares. Nós trazemos milhares de itens predisponentes, de fatores predisponentes. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza. O pensamento, o desejo, a cobiça, o sentimento, mágoa, ódio, raiva, desejo, vontade, guloseima, excesso, vaidade. Não é verdade? O pensamento, que não tem como você pôr peia nele. Não tem como você segurá-lo, mas tem como você conter ele em matéria de sentimentos negativos, dito por Kardec na questão 833 no Livro dos Espíritos. Anote isso aí e procure lá.
tem como nós colocarmos peia e tem como nós não tem como nós colocarmos peia e não tem como nós impedir o pensamento, mas tem como nós disciplinar o pensamento. Se eu olho em você com um sentimento de fantasia, de ilusão, eu bloqueio esse sentimento e emito ondas positivas na tua direção. Então, quando eu penso em você, eu penso vem aqueles pensamentos assim, extravagante, né? Excitante. Opa, não. Não vai. E oro por você. Agora, se eu deixo o pensamento ir, aí pronto. Aí pronto. Nós temos que pensar dessa forma. O perseguidor age persistentemente para que se efetue a ligação. Como dissemos, os obsessores, os espíritos sofredores, os vampiros, aqui no livro que nós nos encontramos, eles não encontram aqui muitas barreiras, persistente, não é difícil aqui para os obsessores. Eles não têm dificuldade nenhuma, porque eles encontram tanta podridão no nosso eu, que são portas. Tudo é porta. Você fala assim, eu não sou orgulhoso, mas é egoísta. Eu não sou egoísta, mas é orgulhoso. Em que nível? Nós não sabemos, só ele sabe, pois nós devemos orar e vigiar.